Giro de Itália, 18ª etapa. Eu não achei o meu bonézinho oficial desse Giro de Itália, mas esse daqui é o meu velho companheiro. Tá até todo quebradinho. Esse daqui eu tenho faz, sei lá, faz uns 15 anos talvez. 18ª etapa. 196 quilômetros. Duas montanhas. Uma categoria 4, que o pelotão passaria com facilidade. E a última montanha do dia, com final no topo da montanha, categoria 1. O trecho categorizado, 15 quilômetros. Mas a gente pode considerar que os 40 quilômetros finais começava com um falso plano que ia se intensificando e os 15 quilômetros finais eles eram a montanha, propriamente dito, com uma inclinação constante. Nessa situação, favorece ou favoreceria Pozzovivo, Dumoulin, Chris Froome e talvez não ciclistas como Simon Yates. De qualquer forma, esse Giro de Itália ele não tem seguido muito a regra de características. Até esse momento, o Simon Yates tem apresentado uma dominância em qualquer tipo de situação, ou pelo menos a dominância no que se diz respeito a manter a camisa rosa. Dia de hoje, a etapa terminou nesse exato momento, não tem nem a classificação oficial ainda, ou eu vou checar durante, como vocês sabem, eu gosto de fazer nesse momento, talvez sem muita informação, mas a ideia é passar um pouco a emoção da etapa. Era previsto que se formasse uma fuga, como aconteceu, 12 ciclistas. A diferença média desses ciclistas, 15 minutos. Uma particularidade, eu não estou afirmando, é difícil, eu só estou palpitando. Geralmente o pelotão ele tem um comportamento que ele deixa a fuga, ela não tem interesse em neutralizar a fuga. Mas nesse Giro de Itália, quando a gente olha a velocidade média do pelotão, a gente percebe que na verdade a fuga está andando forte. O pelotão talvez ele não tenha interesse em neutralizar a fuga, mas isso não quer dizer que eles estão andando na boa. Não é um pelotão que fica conversando, é um pelotão alongado, pedalando forte e uma fuga pedalando mais forte que o pelotão. É uma situação um pouco diferente do que geralmente aconteceria. Na segunda hora de prova, hoje, etapa 18, mais de 45 km por hora de média. Ou seja, o pelotão estava andando numa velocidade onde o pelotão andaria de uma forma consistente, talvez não nervoso, mas consistente. E os caras da fuga lá, os 12 caras andando muito forte. Logicamente, essa situação começaria a mudar durante a última subida de 15 km. Logo que os ciclistas entraram nos 15 km finais, a fuga, alguns ciclistas já começaram a mostrar que estavam mais fortes do que outros. E daí começou algumas movimentações. Essas movimentações foi fazendo com que o grupo ficasse mais seleto. A parte mais emocionante das movimentações da fuga, nos 2-3 quilômetros finais, começou uma verdadeira batalha entre Schachmann, um nome alemão, deve ser assim, da Quick Step, e o Katana. Eles começaram a alternar ataques, enquanto isso, um ciclista da Israel Cycling Academy, ele ficava chicletando entre indo e voltando junto desses dois que ficavam uma verdadeira disputa. O ciclista da Quick Step ele foi o mais ativo, tentando atacar e o mais ativo na fuga, e foi o ciclista que ganhou. Imediatamente depois, em vez de chegar o ciclista que ficou alternando ataques, o Katana, chegou impressionantemente o ciclista da Israel Cycling Academy em segundo e o Katana. Enfim, só para comentar, eu sei que ficar falando esse monte de nome. Enquanto isso, o pelotão, eles não foram super nervosos ao entrar na montanha, faltando 15 quilômetros. Naturalmente começou a haver uma seleção do grupo, mas o grupo envolvendo os favoritos pela camisa rosa, ele começou a ficar mais nervoso, faltando 8 quilômetros. Começaram a haver várias movimentações, não envolvendo a liderança, a luta pela camisa rosa, mas talvez as colocações no pódio, as 10 primeiras colocações. Então, entre vários ataques que aconteceram, teve um ataque interessante do Pouls, que é o gregário do Froome, que saiu na fuga ontem, que eu comentei que eu não entenderia por que ele sairia na fuga de ontem, se ele teria que ajudar o Froome hoje. Quando ele saiu para fuga, quando ele saiu do grupo do camisa rosa,
Duas possibilidades. Tentar ganhar a etapa, o que não era mais verdade. Ou se deslocar desse grupo da camisa rosa, esperar com que o Chris Froome atacasse. O Chris Froome, a iniciativa ou a ideia é se distanciar do grupo da camisa rosa e ter um ciclista da Sky ali na frente para ajudá-lo. Quase deu certo essa história. Faltando talvez 3, 4 quilômetros, não dá para saber nesse momento quantos quilômetros faltavam, porque como a diferença entre o cara que ganhou e o pelotão era de, em média, 8, 9 minutos nesse momento, não tinha mais a quilometragem que faltava. Mas, pela velocidade que eles estavam andando, eu acredito que faltavam 3, 4 quilômetros. Depois do Poels ter atacado, todos estavam juntos. Froome, Dumoulin, Pozzovivo e o Yates. A primeira movimentação foi do terceiro colocado na classificação geral, Pozzovivo. Pozzovivo atacou imediatamente o Yates e o Dumoulin responderam. Então o grupo já estava mais do que seleto. Dumoulin, Yates, Pozzovivo e o Chris Froome ali fechando o gap com a característica dele, sem entrar em pânico, ele foi tranquilo, fechou o gap. Imediatamente quando ele fechou o gap, o Simon Yates já é característico, já dá para perceber o que ele faz. Ele sempre sai para a direita para olhar o que está acontecendo. Nesse momento que ele saiu para a direita para olhar Dumoulin, Pozzovivo, o Chris Froome passa pelo lado direito dele e ataca. Quem responde? Dumoulin e Pozzovivo. Quem que não consegue acompanhar? Simon Yates. A partir desse momento, Simon Yates começa a perder tempo para o segundo, terceiro e quarto colocado. Os três conseguiram abrir uma distância do Simon Yates. O Chris Froome encontra o Poels que tinha saído. O Poels até tentou ajudar o Chris Froome. O problema é que ele fez uma curva para a esquerda em vez de ir para a direita. Sorte do Chris Froome que ele não foi atrás do Poels, eles continuaram, enfim, chegaram juntos, ou seja, sem alteração entre esses caras de tempo, do Dumoulin, Pozzovivo e o Chris Froome. O Simon Yates, ele tinha 56 segundos de vantagem, um desespero de olhar no relógio e ver se ele iria perder a camisa rosa ou não. Ele não perdeu a camisa rosa. Ele perdeu 20 segundos, na verdade a vantagem dele agora, eu vou checar, acabou. Terminou nesse exato momento a prova. Desculpa se parece um pouco amador esse negócio desse vídeo fazendo dessa forma, mas é amador, né? Afinal de contas é o Samuca que está falando aqui. Estágio 18. Tempo. Simon Yates, isso é a classificação geral, tá? A da etapa foi o alemão que ganhou, né? Eles chegaram com muitos minutos na frente do grupo do camisa rosa. Classificação geral nesse momento. Não mudou a ordem, mudou a diferença de tempo. Simon Yates continua em primeiro com a camisa rosa, Dumoulin 28 segundos, Pozzovivo 2,43, Chris Froome 3,22. Talvez os grandes interessados, o grande interessado seria o Pozzovivo em aumentar a diferença do Chris Froome, que é um perigo, e diminuir a diferença em relação ao Dumoulin. E a briga entre o Dumoulin e o Simon Yates. Após tantas etapas, é o primeiro momento em que o Yates ele apresenta um dia onde ele não consegue responder imediatamente a todos os ataques. Mas lembrando que o dia de hoje era um dia que favoreceu as características de Pozzovivo, Dumoulin e Chris Froome. Amanhã é uma outra história, é um dia talvez o mais difícil e eu tô super ansioso para saber o que vai acontecer. Só um parênteses. Logicamente, o trabalho de equipe é fundamental. Então nós temos dois comportamentos. Um que era a tática da Sky, supostamente, eu estou apenas especulando que tenha sido, o Poels sai, daí depois o Chris Froome sai, tem alguém para ajudar. O comprometimento da Scott Mitchelton em manter a camisa rosa é algo inacreditável. Quando o Simon Yates começou a ficar, o Nieve da equipe Scott Mitchelton estava atrás. Ele deve ter recebido um rádio. Vai ajudar o Simon Yates lá na frente, se mata, pega o cara e leva ele até a linha de chegada para ele perder menos tempo. Da onde o Nieve chegou, o cara ajudou a conduzir o pelotão o dia inteiro. Além disso, ele deu tudo para chegar
no Yates e tentar ajudar o Yates não perder tempo, não perder a camisa rosa. Eu acho que, com certeza, para o cara conseguir manter a camisa rosa, isso não depende única e exclusivamente do esforço dele. O ser um capitão de uma equipe de ciclismo quer dizer literalmente ser capitão. É aquele cara que chega dentro do ônibus, ele inspira os outros ciclistas, ele faz com que os outros ciclistas tenham orgulho, estou sendo romântico, mas com que eles tenham orgulho ou com que eles façam melhor, independente do interesse individual, em fazer com que aquela camisa se mantenha dentro do ônibus, dentro da equipe. Eu acho que é isso. Eu fico emocionado em falando. Bom, tchau.